O segundo biênio começou bastante movimentado na Assembleia Legislativa do Maranhão, com assuntos que vão desde críticas à saúde da capital, aqui no estado, e também na capital e em todo o estado, também ao preço exorbitante dos combustíveis, com um discurso sempre afiado. O deputado Iglesias Moisés, do PROS, tem se posicionado sobre essas questões e também levado outros temas polêmicos à tribuna. Com ele que eu converso agora. Bom dia, deputado. Obrigado pela sua presença conosco aqui. Bom dia, Cabral. Bom dia a todos que nos assistem agora. Deputado, a oferta de leitos de UTI aqui na capital pautou discussões na Assembleia esta semana e o senhor se posicionou contestando os números apresentados pelos hospitais particulares de lotação dos seus leitos. O senhor sustenta a sua opinião? Qual a sua base de informações para afirmar isso? Será que os hospitais, de fato, eles mascararam, podemos dizer assim, os números para não ter que compartilhar os seus leitos com a rede pública? O que acontece é que os hospitais particulares, eles conseguem, dentro da sua estrutura de leitos, moldar os leitos para a Covid-19 de uma maneira muito mais rápida. Eles vão aumentando à medida que a demanda aumenta. Quando eles dizem que 100% está lotado, é 100% de 20%, 100% de 30%, e às vezes o hospital tem 400 leitos hospitalares. Portanto, ele precisa fazer as adaptações necessárias para atender a sua clientela, nada justifica. Então, da forma que a notícia tem sido colocada, ela gera um pânico na população, um pânico que ainda não é necessário ser colocado na população e dá uma mensagem, de certa forma, para que o governo não tente utilizar os leitos desses hospitais particulares, como aconteceu no ano passado. De qualquer forma, não deixa de ser uma mensagem de alerta também dos hospitais para a população, para que a população fique precavida de que o movimento está maior e está grande o número de infectados. E aumentou bastante. De uma semana para cá, foi de 150 novos casos por dia para mais de 600 casos no último boletim de ontem. Então, quadruplicou em uma semana. A Covid-19 é muito rápido, então a gente tem que ficar atento. Exatamente. A Justiça negou, ontem, vimos ainda há pouco o juiz Douglas Martins falando, negou o pedido dos defensores para o lockdown, mas acrescentou algumas medidas restritivas, principalmente para esse período do carnaval. Festas com mais de 150 pessoas proibidas e música de qualquer tipo, ao vivo, mecânica nos bares também. O senhor achou coerente a decisão da Justiça? Olha, não ter lockdown nesse momento foi uma decisão coerente. A decisão em relação à suspensão da música ao vivo nesse período de 12 a 18 é uma decisão que a gente pode concordar ou discordar. Quem está afetado, que não vai trabalhar como músico, tem o direito de ficar chateado, até porque outras questões não foram sanadas, como a superlotação, por exemplo, nos supermercados, como a própria questão dos transportes, das linhas de transporte nos horários de pico. Então, a gente entende os dois lados. A Justiça tenta, nesse momento, num período que as pessoas estão propensas a sair mais de casa para as festas, reduzir um pouco a aglomeração, mas eu acho que é importante também a gente atuar nas outras frentes, do transporte, dos supermercados, das escolas, como deveríamos ter atuado também na época da eleição. Além de buscar recursos junto ao governo federal, de criar leitos de UTI, de zelar pelo cumprimento das regras sanitárias, na sua opinião, o que o poder público estadual e municipal pode fazer para amenizar a crise financeira que afeta o bolso da população? No momento, transferência de renda no curto prazo, principalmente para as famílias mais vulneráveis. Aqui em São Luís, por exemplo, nós temos aproximadamente 13 mil famílias que a gente, na nossa campanha em 2020, propôs que recebessem um auxílio contínuo de até R$200, principalmente nas famílias que têm crianças de 0 a 6 anos que terminam tendo um custo maior. Então, programas de transferência de renda que transfiram aí, pelo menos para essas 13 mil famílias em São Luís, em torno de R$3 milhões por mês, que é perfeitamente sustentável dentro do quadro atual das finanças do município, seriam interessantes para garantir proteção a essas famílias, principalmente. No caso municipal, mas também um auxílio ao estadual também? Estadual também deveria ser considerado. A situação do Estado, por conta de uma população proporcionalmente maior, a seleção é um pouco mais complexa, mas também é uma situação que pode ser levantada. Não. Senhor, um outro assunto, o senhor denunciou na Assembleia, na tribuna, esta semana, que cartórios estão aplicando uma taxa irregularmente para a população, para o registro de documentos. Qual a sua base para essa denúncia, deputado? Eu entrei com uma ação popular ontem, face ao cartório, para que fosse realizada a cobrança das taxas do Ministério Público e da Defensoria, que, ao meu ver, são taxas
válidas, porque as taxas de cartório servem para custear a justiça. Sim. Só que o que os cartórios começaram a fazer, a partir de 2020, é extremamente irregular. Estão cobrando 11%, que era para sair do valor das taxas que já existem, e colocar aquilo ali para o Ministério Público, para a Defensoria e para o próprio Registro Civil gratuito. Esse valor está sendo cobrado a mais, ou seja, o cidadão está pagando, desde o ano passado, 11% a mais, quando não deveria pagar. Deveria pagar apenas a taxa de cartório e aquela taxa ser colocada para custear a Defensoria, o Ministério Público, todas as atividades essenciais à Justiça. A base disso é a Constituição Federal, o artigo 98, parágrafo 2º, que ele diz: as taxas de cartório, os emolumentos, chamados emolumentos, servem para custear as ações da Justiça. Pronto, não tem o que questionar. Vamos falar um pouquinho sobre eleições de 2020. Passou, mas o assunto ainda está aí em discussão nas rodas da política. O senhor fez uma eleição, podemos dizer assim, um voo solo. Explico. Partidariamente, o senhor foi para as eleições com o apoio apenas do seu partido, PROS. Quais foram as lições que ficaram das eleições de 2020 para o senhor que foi candidato? Olha, sempre fica o entendimento de que a gente precisa formar um grupo maior, cada vez mais, para ter um potencial eleitoral maior, mas assim, eu fico satisfeito com o resultado final, porque apesar da gente não ter tido tempo de TV suficiente para mostrar para a população o nosso projeto, as nossas propostas, o plano de governo mais completo, mas a gente conseguiu se posicionar sobre temas importantes da cidade. E política é isso, é uma construção, a gente continua na caminhada, sempre colocando a nossa opinião, estudando, aprendendo sobre a cidade em direção aí a um fortalecimento político e um projeto que continua. De volta para a Assembleia agora, esse momento aqui de início, de reinício, né, de trabalho legislativo, início do novo biênio. Se fala muito sobre a formação dos blocos na Assembleia. Eu tenho conversado com seus colegas aqui também no Bastidores e falado sobre esse assunto. Qual o seu posicionamento no tabuleiro ali dos blocos na Assembleia? Como o senhor espera aí se portar nesse novo biênio? Nesse momento eu vou ficar com um bloco que tem o PDT, o PCdoB e o Democratas. Nós vamos permanecer no mesmo bloco para que a gente consiga continuar dando sustentação a bons projetos pelo Estado do Maranhão. Isso aí é uma tendência de continuarmos, mas com o compromisso de, quando eu aceitei ficar no bloco, de manifestar minha posição com independência sempre. Se houver necessidade de criticar uma ação governamental, será criticada, né? E quando houver necessidade e for justo o apoio, vai ter o apoio, sempre na minha atuação política em defesa da população, como está sendo agora nessa situação dos cartórios. Essa taxa que você levantou aqui recentemente, foram pagos a mais para os cartórios 27 milhões de reais do mês de junho até dezembro. Os cartórios faturaram em 2019 quase 600 milhões de reais, em 2020 mais de 600 milhões de reais. Imagina isso injetado dentro da economia. Tem cartório que recebe 1,5 milhão de reais por mês num CPF. Então, é um recurso muito grande para um CPF. O outro assunto, para a gente encerrar, deputado, ICMS e a sua incidência aí no preço exorbitante dos combustíveis que tem penalizado a população. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Pronto, questão de combustíveis é uma questão que mexe com tributos federais e tributos estaduais. A questão da tributação hoje no estado do Maranhão ela é alta proporcionalmente. O ICMS é o principal produto de arrecadação nosso isolado do combustível. O ICMS do combustível é o que mais custeia a máquina estatal. Então nós temos um imposto que é alto e quando, por exemplo, temos que discutir isso, tem que ser de maneira séria e não populista. O que aconteceu quando foi reduzido o ICMS do gás de cozinha no ano passado? Foi reduzido cerca de 6 pontos a taxa alíquota dele, e não teve redução na venda do gás, ou seja, o empresariado embolsou. Será que nesse momento, se for baixado o ICMS, os empresários dos postos de combustíveis vão reduzir o preço? Até porque você não consegue forçar alguém a baixar seu preço, é uma lei de mercado, da mesma forma. Então a gente tem que pensar na própria política de preços também da Petrobras e na cobrança do ICMS, que ao invés de ser na distribuidora, seja na refinaria, que é uma opção também no momento. Mas o principal é essa política de preço da Petrobras, que é uma companhia que ela deve ter um monopólio da exploração no Brasil, mas ela tem repassado de maneira imediata a conta ao brasileiro. Imagina você pagar hoje R$5 num litro de combustível como está. Vai dificultar muito o acesso das pessoas à locomoção, o custo de frete certamente vai aumentar. E o momento é de crise, inflação. o momento é de crise total. O momento é de crise total. Então, assim,
A gente tem que atuar na política de preço da Petrobras e baixar o imposto na medida que houver redução também nos preços, porque aí você consegue fazer uma composição que de fato garanta uma redução na bomba. Só reduzir o ICMS, o que vai fazer? O empresariado muito dificilmente repassa a redução. Infelizmente a gente sabe como funciona aqui no Maranhão. Inglés Moisés, deputado estadual do PROS, obrigado por nossa conversa. Bom dia para o senhor. Obrigado, Clóvis. Obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui. Um forte abraço. De volta com vocês, um ótimo fim de semana a todos. Soares e Célia.